Vamos lá. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tá por aí, Vicente? O Vicente tá dodói, coitado. Ele tá doente? Tá, o Vicente tá com a garganta inflamada aí. Tá dodói, tá doente, Vicente. Então hoje eu vou ter que fazer o Fala Galera dele aí, para começar. Talvez ele apareça daqui a pouco, mas o Vicente hoje tá doente. Então vou dar boa noite pro pessoal que tá aí. Já tem uma galera no chat aí. Jorge Dresch. Aí, Thiago, no canto direito aqui você vai ter acesso ao chat. Você consegue ver o que o Maravilha. pessoal fala aí. Deixa eu ver se eu tiro aqui para conseguir enxergar. Eu vejo que tem uns balãozinhos aqui, mas... Ah, aqui, janelinha do chat. Maravilha. Beleza? Legal, legal. Boa noite, Jorge. Jorge trabalha comigo. Jorge trabalha comigo, né? Tá Legal. certo. Tá com torcida aí hoje. Tô com a torcida organizada da agência aí junto comigo. Legal, Gibran aí também. Marcelo, Giovanni, Lin. Bom, legal, pessoal. O pessoal que já está chegando aí. Flávio, tem uma galera boa. Não sei se o Flávio aqui é o Flávio Raimundo, senão ele teria colocado um outro nome diferente normalmente, né? Ele gosta de usar nome de guru, então ele... É o Flávio que tá ali? É, eu amo esse cara, velho. É só pensar nele que ele aparece, porque ele é uma ideia. Ele aparece do nada. Ele é o cara que mais comenta os meus vídeos, só pra me sacanear. Meus vídeos de guru. Gente. Bom, boa noite para todo mundo que está aí, quem já está chegando aí, a gente já está com uma galera boa. A gente vai... Bom, primeiro lugar, além de agradecer ao pessoal que está chegando aí, que se inscreveu e que está participando com a gente. Queria dar boa noite aí para o Alejandro, que está com a gente aí, justificar de novo aí a ausência do Vicente. O Vicente está com a garganta inflamada aí, não está conseguindo falar direito, está só digitando. Então ele está dodói. Então ele não vai participar com a gente hoje. Talvez apareça um pouquinho no final, mas acho que nem isso, que ele tá mal. Então logo ele tá com a gente aí. E agradecer a presença do Thiago, que está com a gente hoje aqui. Eu que agradeço. É um dos que vai participar lá do Start Masters Brasil. Né? Então nós vamos bater um papo legal aqui, mas eu queria ver o boa noite do Alejandro aí, e depois o boa noite do Thiago. Vai lá, Alejandro. Boa noite, galera. Boa noite, Thiago. Quero te agradecer, cara, por ter aceitado o convite da gente. E, pelo que eu estou vendo aqui, a galera tá ansiosa por te ouvir, né? Acho que devem estar até um pouco cansados de escutar só a Rafa, a Vicente e a mim. Então vai ser bom sua participação e as coisas que você tem para agregar aqui, cara. Show de bola. Cara, eu primeiro queria dizer muito obrigado pelo convite de vocês. É uma grande oportunidade fazer parte de um evento tão importante como o Search Masters Brasil, que é um evento que eu sempre acompanhei, sempre vi a relevância que ele tinha nacionalmente, e eu fico lisonjeado e honrado de poder ajudar vocês a dar continuidade nesse evento, de alguma forma, e contribuir de alguma forma com ele. Aqui o Samuel tá trabalhando aqui um pouquinho. Mas o cachorro tá sempre na volta, né, não adianta. Mas, enfim, e é isso, gostaria de agradecer, né, para trazer um pouco da minha experiência para vocês aí, trabalhando com o mercado, principalmente o mercado de negócios locais, que é onde eu trabalho basicamente há 20 anos. Não é a Kaizen não é a minha primeira viagem nesse mercado, assim, eu já trabalho com o mercado automotivo, construtoras, esse mercado que investe pesado em marketing digital no Brasil. Há muito tempo, e ao longo desses anos todos o SEO ele tem representado uma estratégia muito importante para essas empresas, principalmente nessa transição entre a mídia convencional e o marketing digital, entendeu? A questão de as empresas terem que se adequar a uma nova realidade para buscar soluções para continuar vendendo os produtos delas. Então hoje a gente sabe que o marketing digital ele veio de uma forma definitiva. Quando eu voltei agora de San Diego, eu fui no Traffic Conversion, já estava se falando em market share de 86% para mídia digital lá. Então a gente está falando hoje de domínio amplo e restrito do digital com relação às outras mídias. Ano passado, quando eu fui no Google Partner Summit em Nova York, a mesma coisa, eles falaram
não só da questão da dominação, mas também da questão do machine learning sendo uma nova forma da mídia se comunicar com o consumidor, e a gente está passando por isso agora, vendo que não existe mais essa questão de, será que tem uma transição do meu negócio para o digital? Será que eu preciso de um site? Será que eu preciso me posicionar na internet? Então essa conversa já foi toda superada para nós, assim, que somos veteranos, né? Eu, pelo menos, estou nesse mercado como vocês há mais de 20 anos. A gente veio de uma época onde falar sobre fazer um site para uma empresa era, ela vem segurir do site, aqui, falar um negócio no site. Era muito mal visto, a gente era visto como um subemprego quase. E hoje a gente é visto como grandes profissionais, como caras que entendem de uma coisa que é fundamental na empresa, por essa transição da importância da mídia digital. Não é que a gente deixou de ser aqueles guris, a gente ainda é aqueles guris, só que o que mudou, na verdade, foi a importância da mídia e o valor que eles dão para o nosso trabalho hoje. Então, tendo essa visão, né, de que mudou o mercado, que agora o digital se tornou muito mais relevante, a gente tem os mecanismos de procura, que é a questão do Google como um grande gerador de tráfego para essas empresas. E como que o SEO hoje pode representar uma grande diferencial competitivo para essas empresas que não investem ainda na busca orgânica ou não trabalham a busca orgânica de uma forma inteligente. Basicamente é isso que eu quero trazer para o Search Masters, essa pergunta. Como que esses negócios locais, essas empresas estão fazendo para utilizar o Google de forma inteligente para aumentar as vendas delas? Cara, você falou algo bem interessante, né, Thiago? Porque, cara, hoje, em 2018, falar de transição, só falar isso já te coloca atrás, né, de muita gente. A gente já não está em uma época de transição, a gente está em uma atualidade muito diferente do que era antes, né? A transição já aconteceu, na verdade. Então, a empresa que não fez essa transição, literalmente está ferrada, né? E eu vejo isso muito aqui em Peru, cara, porque lá no Brasil, você tem 20 anos, cara, no mercado, eu tenho 5 anos no mercado, e eu atendi só 1 ano e meio clientes. Então, evidentemente, minha experiência com clientes é muito, muito pequena em comparação à de vocês, né? E se eu não estou errado, inclusive, Thiago, você tem mais anos de SEO que Rafa, então, né? SEO 15, né? Sim, eu comecei em 2005. Isso. Eu comecei no Portal Usado em 96, acho, 97, Portal Usado. Tem muito mais experiência. Porém, mesmo com essa pouca experiência que eu tive lá no Brasil, e eu troquei muita ideia. Naquela época que eu peguei muito cliente no Brasil, eu troquei muita ideia com o Rafa, e foi isso realmente aquela transição daquele post que eu fiz há uns dias atrás, Rafa. Foi nessa época, né, que eu mudei o pensamento. Mas não mudei, porque eu não pude fazer o que eu fazia antes, né? Meu SEO não é para cliente. Então, eu sigo fazendo as minhas paradas, digamos, mas eu entendi o outro jogo que também é necessário entender, né? Então, ao que eu ia era o seguinte, onde eu queria chegar era o seguinte, eu comecei estudando no Brasil e trabalhando no Brasil, e eu vi que lá no Brasil dá um maior interesse das mídias digitais, marketing digital, SEO e tudo mais. No passado, quando eu me mudei, eu voltei para meu país, cara, impressionava várias vezes. Aqui o mercado tipo, a gente, a mídia digital, SEO, cara. Aqui em Peru, a agência de SEO, eu achei 1 ou 2 que, na verdade, não são agências de SEO, sino são agências de marketing digital e SEO. É um complemento ao trabalho de marketing digital. E quando eu já, inclusive esse ano, rolou aqui o primeiro evento de SEO em Peru, tinha um evento, e eu fui pela curiosidade de saber o que tinha para apresentar, porque a galera que fez o evento trouxe gente da Espanha, que no mercado latino, a Espanha é uma referência em SEO. Tá? Então eu sei como esses caras trabalham em Espanha e tudo mais, até porque eu tenho um sócio espanhol e tudo mais. E, cara, eu fiquei impressionado que, sendo um evento de SEO, a gente, no evento não foi falado de SEO local, de business, de mobile, nada. Foi um evento super, mega básico, mas, tipo, não é uma crítica. Eu senti legal que no meu país já está começando esse movimento.
Mas estamos falando 2018, um movimento que no Brasil deve ter acontecido, sei lá quando, 2012, 2011, não sei. Quando começou os eventos, era enxergar que o negócio precisa de um site bem estruturado, bem elaborado, e que através desse site pode conseguir vendas, pode conseguir leads, sabe? Aqui em Peru ainda está muito, muito verde isso. Aqui se utiliza muito Facebook. Tá? Os negócios locais têm muito Facebook, se trabalha muito com grupos, se trabalha muito com a fanpage, e o negócio é muito ter uma fanpage otimizada dentro de Google, dentro do Facebook. Mas no Google, cara, aqui é um oceano azul, realmente. Legal. Bacana saber isso. Aqui. Deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui, só para o pessoal que está chegando. Thiago, eu preparei uma pautazinha, eu vou te fazer umas perguntas, até para o pessoal te conhecer um pouco melhor, e aí a gente voltar a nossa conversa aqui. Tem uma coisa que eu gostaria de falar. Em primeiro lugar, que eu sei de onde vem essa camiseta aí, comprei igualzinha. A minha é só 2 vezes maior que a sua, mas é igualzinha essa aí. Será que não serve essa, Rafa? Fica justinho, então, essa aqui. É a lojinha do Google lá. Mas então, Thiago, primeiro que eu queria, para o pessoal que chegou agora, depois que a gente começou, que você se apresente, você conte para a gente um pouquinho de como é que você começou. Eu lembro que você falou para mim que começou como um cara mais de back-end, que você é programador, desenvolvedor. Conta aí rapidinho para a gente um pouco da tua história, né? E aí depois eu tenho mais umas perguntas para te fazer, mas conta um pouquinho da tua história para a gente. Tá bom. Então, o que acontece? Eu comecei lá em 96, eu acho, 97, como desenvolvedor PHP Perl. A gente fazia aplicações para ensino lá no interior do estado do Rio Grande do Sul. Eu estava na Universidade Federal, então eu trabalhava com desenvolvimento, então era uma coisa que eu era meio apaixonado, assim, programação. O mais engraçado da minha história é que eu comecei fazendo faculdade de Direito, eu sou advogado, tenho formação em Direito, e ao mesmo tempo eu tinha essa paixão por desenvolvimento, então fiquei naquela de, eu vou virar advogado, vou virar programador, não sei o que eu vou fazer. Acabei seguindo o coração, virando programador e seguindo a minha vida por essa área. Então eu comecei trabalhando com desenvolvimento lá no passado, em 97, 98, 99 eu fui convidado para trabalhar para uma agência chamada G2, que é uma das maiores do Brasil. Ela foi vendida por um grupo Publicis, se eu não me engano. E naquela época eu trabalhava com grandes projetos, mais na parte do back-office, né? E trabalhava com Embraer, Banco Pan-Americano, essas grandes contas nacionais, mas como analista desenvolvedor, desenvolvendo aplicações. Aí nessa transição de 97 para 99 ali, eu saí da G2 e comecei a desenvolver projetos para uma empresa própria, onde eu atendia várias outras agências, entre elas a Cubo.cc, que eu não sei se vocês conhecem, mas é a agência do Google, é a agência, uma das maiores agências do mundo hoje, é um grupo de agências. E foi onde eu conheci o Roberto Martini, que foi um grande mentor na minha vida, que é o fundador da Cubo. E foi o cara que, tipo assim, realmente abriu os meus olhos que o digital não era só desenvolver. Ele começou a me envolver na parte de criação, na parte de planejamento estratégico, fez eu participar de briefings de criação para definir as estratégias do cliente. E aquilo foi abrindo os meus olhos para as capacidades que eu poderia ter, que não eram só de, vou desenvolver um site, aplicação, fazer um sistema. Não, eu tenho capacidade criativa para ir além disso. Foi aí que a transição, vamos dizer, de mim, de um cara de desenvolvimento puramente técnico para um cara de criação, de criar estratégia, de definir campanha. Até esse momento ninguém falava, Rafa, de vamos trabalhar Google, vamos trabalhar SEO, isso aí é uma coisa que não existia. As campanhas no Brasil eram basicamente publicidade por banners em portais, era a programação que eu desenvolvi, aplicações em Flash, ActionScript 1, 2 e 3 depois. A gente fazia apresentação em Flash em executável, era um mundo do branding, onde a marca vinha, nos contratava para fazer o negócio, a gente fazia um troço mega inovador, cheio de animação, mas do ponto de vista da utilidade, não tinha utilidade nenhuma, era uma coisa assim, realmente para gerar experiência de marca. E aí lá, em 2001, acho bem como o Alejandro falou ali, sabe, quando surgiu o Google AdWords no Brasil, começou a ter a questão dos links patrocinados, começou as empresas a abrir os olhos para essa coisa da busca. A busca do Google, o Google surgiu como um grande buscador, porque antes a gente tinha a realidade do Yahoo,
que transformou a pesquisa dele num portal poluído e foi perdendo relevância cada vez mais ao longo dos anos. Então, a própria mídia do Yahoo, que era a mídia que tinha maior valor financeiro na época, ou seja, um banner no Yahoo era uma fortuna para conseguir pagar para ter uma exposição no Yahoo, foi perdendo valor, daí foi entrando outros players de portais no mercado, como o Terra, etc. E eu, nesse contexto, como um profissionalzinho lá, que estava trabalhando numa agência, fui migrando para esse mercado de performance. Porque eu já tinha as características fundamentais técnicas, ou seja, eu já era um cara técnico, já era um desenvolvedor, então a parte de métricas, de performance já estava nativa em mim. Eu já tinha um relacionamento com as agências, e as agências estavam começando a penar com isso. Porque aí o cara chegava lá, eu preciso fazer uma campanha de Google, ninguém sabe fazer isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui, métrica? CPC? O que é isso aqui? Ninguém sabe. Aí, pega aquele guri lá do fundo que desenvolve, que era o cara que criava os negócios para nós em Flash, vê se ele faz isso aqui. Então, nessa transição, eu comecei a estudar o AdWords, estudar a busca orgânica, e eu comecei a ver que era uma coisa que eu realmente gostava, entendeu? Porque o Google, ele não te dizia nada, tu não tinha informações do código-fonte do cara para saber. E aí tu começava a fazer pesquisas e via como ele se comportava, e aí, olha só, ele para perguntas desse tipo ele faz tal coisa, para perguntas de outro tipo ele responde de outra forma. Ele tem uma lógica na interpretação dos dados dele, daí tu tirava algumas deduções. E aí tu começava a pesquisar os gringos, americanos, cara que realmente entendia do assunto, e aí tu ia aprendendo, se desenvolvendo. Foi assim que eu virei primariamente um profissional da área de Google AdWords e SEO. E aí, nessa transição, eu conheci o Gessé Rodrigues. O Gessé trabalhava comigo na primeira agência que eu era diretor. O Gessé é o diretor da Escola do Marketing Digital, não sei se você conhece ele, mas é um cara muito bacana, fenomenal. Aí ele me disse assim, Thiago, por que tu não dá aula disso? Né? Por que tu não ensina isso que tu faz tão bem? Falei, cara, vamos lá, então, bora. Foi um projeto, assim, bem... eu não esperava que ia ser tão legal. E aí eu acabei encampando e ficando 8, 9 anos com ele, dando aulas presenciais, formação de alunos para a rede da RBS aqui no Rio Grande do Sul, que é uma rede grande de TV, formando equipe de planejamento digital. Então foi uma experiência legal, dando aulas sobre marketing digital, aonde eu realmente comecei a estudar mais, Rafa. E aí comecei a me aprofundar mais e levar isso, pensei assim, cara, eu vou ficar minha vida inteira estudando isso aqui, porque é um negócio que eu realmente gosto. A partir daí, né, eu já era diretor de uma multinacional, que é uma agência focada em negócios locais também, concorrente mundial e global da Reach Local, que é uma empresa americana que atende só estabelecimentos locais. E aí, lá pro ano 2015, por aí, eu fundei a Kaizen, que é a minha agência atual. É uma agência Google Partner Premier também, focada principalmente em negócios locais e small business, com o propósito de gerar resultado para empresas através de Google AdWords, Facebook, SEO, sempre focando em métricas de performance. A gente tem uma plataforma, um software, que é uma solução que permite que todos os meus clientes enxerguem 100% dos gastos de investimento online deles, em todas as mídias que ele veicula anúncio ou mesmo no SEO. Inclusive, a gente tem um ranking report para ele acompanhar o posicionamento na busca orgânica, palavra-chave, etc. E essa plataforma é uma plataforma que permite que ele gerencie todos os leads. Os leads, para quem não sabe, são os contatos comerciais gerados em cada uma dessas estratégias. Registre venda para cada um desses clientes como se fosse um CRM, fazendo com que ele tenha um dashboard que acompanhe o quanto que ele faturou em cima de cada um dos clientes dele. Então, isso para nós, que somos caras que atenderam grandes empresas e tal, não é muita coisa, mas para o cara que é pequenininho, ele tem a empresa dele lá, ele não sabe nada do dinheiro que ele investe em mídia, muito menos para onde vai o dinheiro dele. Quando ele tem um painel de controle que ele consegue ouvir a gravação da ligação do lead, quando ele consegue ver quanto que faturou naquele mês em função do investimento dele no Google, quanto que ele teve de resultado, isso para ele é uma coisa revolucionária, porque ele consegue, sem ter uma estrutura muito grande de marketing, sem ter precisar um profissional de marketing lá dentro, ele mesmo consegue acompanhar os resultados do investimento dele de mídia. Então, acaba que a proposta de valor do meu negócio é transformador no sentido que eu quero ajudar com empresas consigam ter um bom resultado, sobreviver à crise e a essa transição do digital, superar e até dominar ela, com uma estratégia de marketing digital dentro da possibilidade que ele pode investir, entendeu? Dentro da capacidade dele, com o melhor aproveitamento possível.
Essa é a proposta de valor da minha empresa. A gente vem trabalhando aí com 3 anos, com 50 pessoas lá dentro. Esperamos que a gente consiga crescer, expandir, quem sabe até um dia trabalhar lá no Peru com o Alejandro também, em todos os lugares do mundo, com essa mesma proposta de valor, ajudando negócios locais a melhorar os resultados deles com marketing digital, entendeu? Essa é a proposta. Eu fosse introduzir um pouco do meu trabalho, mas se for olhar, assim, uma coisa que eu vou te dizer sobre mim, Thiago, pessoalmente, eu gostaria de ainda ser um programador, eu sou apaixonado por desenvolvimento. Quando eu sento na produção, eu vejo os caras programando, a vontade que eu tenho é ficar aí mexendo em código. Não sou assim, embora fale bem, eu não sou muito habilidoso com pessoas, então eu sou melhor com robozinho, sabe? Então, com essa transição agora da automação mesmo, hoje foi um dia que eu passei o dia inteiro fazendo funil, cara. Eu passei o dia inteiro fazendo inbound, integração de sistema com Infusion, que é o que eu gosto de fazer. Foi um dia que eu terminei o dia alegre, porque eu quase não falei com seres humanos. Mas a verdade é que a gente precisa, né? A gente precisa se relacionar com as pessoas e aprender a se relacionar com elas. Mas as pessoas como nós, que somos nerds, a gente gosta de mexer em sistema. Essa é a real. A gente gosta de lógica, de fazer if, else, while, for each. E é assim que a gente gosta de resolver os nossos problemas, às vezes, de relacionamento com as pessoas, e não funciona assim. Porque as pessoas não são lógicas, né? As pessoas são um pouco mais complicadas. Mas, uma breve apanhado, esse sou eu, pessoal. Prazer em conhecer todos vocês. Legal. Thiago, deixa eu falar uma coisa. Você falou um monte de coisa aí que eu quero explorar, e aí isso vem muito de encontro ao que eu sempre falo nos hangouts, sempre falo nas ocasiões onde eu estou com o pessoal. É assim, você é um cara que veio do desenvolvimento, né? Então você é um cara que veio da área mais técnica, e hoje você está à frente de uma agência. Então, um ponto que eu queria colocar aqui, que é importante, que eu quero citar para a galera que está aí assistindo a gente. Tem como, eu sempre falo isso, o mercado de search, tá, de SEO principalmente nos grupos onde a gente faz parte e tudo mais, o pessoal está muito voltado, a maioria está voltada para essa questão relacionada à afiliação, esse tipo de coisa. A gente sabe que tem um grupo de pessoas que conseguem ter grandes resultados. O Alejandro é um exemplo que está aí. O Alejandro caso não tem necessidade. É um caso de sucesso. Exatamente, não tem a necessidade de atender clientes, que consegue ter uma renda bastante boa com afiliação. Já comprou metade do Peru só com dinheiro de afiliação. Então, assim, a gente sabe disso. Mas uma coisa que eu sempre bato na tecla é que, assim, muita gente que está no mercado, talvez o pessoal que está assistindo a gente, vai ficar batendo nessa tecla e não é todo mundo que vai ter sucesso com isso. Então, assim, o mesmo conhecimento que você utiliza para montar campanha para afiliação, para otimizar um site para SEO, se você transformar ele numa coisa um pouco mais apurada, você consegue atender cliente e ganhar dinheiro atendendo cliente. Entendeu? Então, acho que a galera está cortando meu áudio, eu vou tirar minha câmera aqui para terminar de falar. Então, assim, a galera, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa questão. Opa, o Thiago caiu. O Thiago não caiu. Voltou. Você voltou. Está ouvindo aí? Aperta o seu microfone de novo. Eu baixei um pouquinho a qualidade da câmera para ficar melhor, para ficar bom para todo mundo. Talvez seja por isso. Beleza. Então, o que eu queria que você falasse um pouco, o Valer saiu agora, voltou todo mundo. Que você falasse um pouco sobre isso, porque você deu um exemplo clássico, né? Eu vou falar sobre isso. Você falou sobre a plataforma que você tem, que administra lead para os clientes. E isso é uma coisa de grande valor. Teve um hangout que eu falei sobre isso. Eu dei um exemplo que é o quê? Que muita gente pode fazer. É você procurar um cliente que você gera lead para ele, e como talvez a maioria das pessoas não tem uma plataforma como você tem, mas, cara, você consegue cobrar um X valor para instalar um pipe drive para um cliente, que já é uma coisa mega avançada, né, para a maioria dos clientes pequenos. O cara tem um pipe drive, você integra ali o pipe drive com os formulários do WordPress, você pode até usar um Zapier ali para fazer isso, e coloca ali integra com o Facebook Ads do cara,
e tal, e consegue montar para o cara um pipe drive, dar um treinamento, é uma coisa mega simples para quem mexe com internet, mas para o cliente é um negócio hiper avançado e dá para você vender esse serviço por uma boa grana para os caras, e os caras pagam feliz porque vão ter um CRM por um valor barato, como é o caso do Pipe Drive, pelo menos para poder começar a entrar nesse universo. Então, assim, o que eu queria que você falasse um pouco para o pessoal é sobre isso, entendeu? Porque muita gente tem medo de cliente, tem medo de atender cliente, acha que isso não vai dar dinheiro, que não vai conseguir ganhar dinheiro com isso. E eu tenho certeza que quando você começou, você não começou grande, você deve ter começado pequeno e foi crescendo. Sim. Então, conta um pouco dessa coisa de, mesmo sendo um cara de desenvolvimento, ter que atender cliente, ter que vender. Como é que foi isso para você? O que você acha de viabilidade de ganhar dinheiro com isso? Bom, eu vou começar dividindo um pouco essa pergunta. Eu vou começar dividindo um pouco como funciona o SEO na minha visão, de uma forma global no Brasil hoje, como mercado, tá? Um mercado com receita, faturamento, como mercado, como uma economia. A economia do SEO no Brasil, como ela funciona. Nós temos o mercado de afiliados, que é o mercado onde está, vamos lá, os caras que são fera, que são os caras que dominam esse mercado, que realmente tem milhares de estratégias diferentes, tem PBNs, tem equipe própria, muitas vezes, desenvolvendo isso para eles, tem N servidores espalhados no Brasil. São os caras que realmente monetizam tráfego e geram grana, tá? Esse cara demanda não só um conhecimento muito técnico, mas também uma estrutura muito grande e um foco muito grande em cima dessa estratégia para poder ter um bom faturamento. Um cara que nem o Alejandro é um cara diferenciado, não é um cara que tu vai achar em qualquer curso de SEO, é um cara realmente fora da casa. Então, assim, esse é um mercado muito específico e particular, entendeu? Aí a gente tem um mercado muito grande que as pessoas ignoram hoje, que é o mercado de compra e venda de leads, tá? Esse é um mercado ainda mais particular do que o mercado de negócios locais, que são empresas como corretoras de seguro, empresas de consórcio, vendedores de telecom, como a Oi, Vivo e etc., que são empresas que estão dispostas a pagar por um lead gerado interessado num plano de telefonia. E pagam bem. Inclusive, existem empresas como o BidLab e outras em São Paulo que só fazem isso. Brasil Leads. O que eles fazem? Fazem sites, botam uma PBN a funcionar, geram leads pelo PBN, pega esse lead e vende para vários caras diferentes e geram esse lead de forma compartilhada, um lead meio que dividido entre vários caras, mas que consegue gerar um modelo de monetização que eles faturam muito dinheiro com isso. Só aí a gente já falou de 2 mercados super rentáveis, tá? E aí tu tem um terceiro mercado, que esse mercado é o mais quente, na minha opinião, que todos os que estão aqui nesse grupo têm condições de atuar, que estão hoje no evento, todos que estão aqui que têm condições intermediárias de SEO e posicionar uma empresa, que é o mercado de negócios locais de empresas. Porque uma empresa, ela precisa atrair clientes. Essa é a realidade. E o Google vem tendo uma transição desde 2001, mudando a busca dele, pelo que eu tenho observado, pelos updates, cada vez privilegiando mais a busca local. Se tu pegar, por exemplo, no KW Finder, fazer uma pesquisa lá dentro e colocar a mesma palavra-chave de um produto ou serviço específico, como móveis planejados, carro Fiesta 2017, procurar serviços de telefonia, tu procurar, por exemplo, outras coisas que eu busco, que eu uso muito, que dá muito certo por aqui, a indústria. Então, por exemplo, indústria de varejo, indústria de alimento, roupa. Muitas dessas buscas o Google já interpreta como que na terceira ou na segunda posição, privilegiando resultados locais, quando não privilegia resultados locais em primeiro lugar para aquele estabelecimento. Eu tenho vários cases de SEO local para relógio ponto, que são produtos que o cara, quando procura, ele quer ligar para o cara na cidade para comprar e o Google entende que ele está querendo buscar aquele negócio local. Quando tu faz aquela mesma busca em São Paulo, opa, não está aparecendo. Mas naquela cidade, ele está em primeiro lugar e ele tem um volume grande de pedidos e orçamentos em função disso. Então, esse mercado, que é o mercado mais fácil de ter um bom resultado em SEO, com expressões genéricas, eu estou falando. Porque antigamente, na transição do SEO, a gente ainda passou por um período que o cara era obrigado a colocar, por exemplo, móveis planejados Porto Alegre. Hoje tu não precisa colocar, porque o Google já entende que quando está procurando móveis planejados, a busca local ela é mais relevante do que a busca global. É interessante isso, porque é uma mudança de comportamento do Google. E aí eu vejo que, olha só, o cara está em primeiro, mas eu busquei em Curitiba, ele não está mais. Não, é porque ele não tem loja em Curitiba e o Google entende que a loja dele é de Porto Alegre.
Então, essas coisas, assim, geram mercados, submercados, muito importantes, que o Google está preocupado. Olha só, na cidade de Porto Alegre, tu pode otimizar um cara, fazer um trabalho de SEO para ele, e ele ter um volume de leads expressivo, sem gastar R$ 1 em mídia. Isso, por si só, gera uma oportunidade grande, porque um estabelecimento local, Rafael, ele investe entre R$ 1.000 a R$ 3.000 por mês no Google, certo, em mídia. Ele precisa investir de R$ 1.000 a R$ 3.000, dependendo do tamanho dele. Estou falando de estabelecimentos até 5 funcionários, que são 50% dos anunciantes do Google, segundo os próprios dados que o Google me fornece. Então, metade dos anunciantes do Google são caras que têm até 5 funcionários e investem de R$ 1.000 a R$ 3.000 em mídia por mês. Se tu chegar para esse cara com a proposta de valor de entregar lead para ele de graça, tu não consegue vender um bom serviço de consultoria para esse cara, para fazer um posicionamento, só aí já tem uma grande oportunidade de posicionamento para todos os profissionais de SEO. Aí a gente já está falando de um baita mercado a ser explorado. Fora dessa questão do posicionamento local, que já é relevante, aí tu falou da questão de CRM e tal. Cara, eu acho que isso aí é importante ter toda essa gestão que a gente tem por trás do cliente, é importante, mas é importante desenvolver a capacidade do profissional de SEO de ele conseguir fazer isso, de conversar com seres humanos. Porque muitas vezes uma planilha do Excel já resolve o problema de gestão do cliente. O cliente não tem nenhum Excel para controlar as coisas dele. Pensa num cara, a gente não está falando aqui de um cara, como é que eu vou te explicar? A gente não está falando aqui de um cara que é uma corporação, a gente está falando de um cara que tem uma lojinha ali na esquina, entendeu? Ele é uma loja familiar, ele e a filha dele trabalham na loja, fatura 30, 50 mil por mês. Esse cara, ele vai lá e faz um post patrocinado com geolocalização no Facebook, ele aumenta 20% o faturamento da loja dele. Olha o quanto representativamente é o marketing digital na vida desse cara. É muita coisa. Muito mais do que os folder, cartão que ele gastava na rua, torrava antes, para poder gerar algum tipo de faturamento na loja dele. Então, se tu chegar para esse cara e conversar com ele, só precisa ter um pouquinho de bom senso, um pouco de humanidade, para tu conversar com o ser humano e dizer, cara, olha, eu tenho uma proposta de negócio para ti aqui, que é num trabalho bem feito, de longo prazo, porque a gente sabe que o SEO não é aquela coisa de chegar ali e já botar o cara em primeiro lugar, como tem gente que faz. Tem gente que vai lá e diz pro cara e diz assim, te cobro R$ 100 por palavra-chave, ou diz para ele que garanto que tu vai estar em primeiro lugar. Essas coisas não... Aí perde a credibilidade. Quando o próximo for lá, se ele for sério, não vai dar certo. Não é assim que eu vendo o meu trabalho. O que eu vendo no meu trabalho é todo o empenho possível meu para posicionar ele, relatórios de performance para ele acompanhar, e não uma garantia certa de que tu vai colocar ele em primeiro lugar na busca orgânica, porque não é assim que funciona. O Google controla isso, não é, gente? A gente tenta influenciar com as melhores práticas, mas a gente não determina isso. Então, com essa proposta de valor, com certeza o cara vai ficar disposto a investir. Da mesma forma que ele foi disposto a colocar uma fachada nova na lojinha dele, ele foi disposto a melhorar um pouquinho as prateleiras para receber os clientes dele. Ele pensa, eu vou investir isso aqui, vai gerar um movimento na minha loja, só que tem que ter um processo de educação, de explicar o quanto tempo se leva. A gente está falando aqui do estabelecimento pequenininho, do que não depende tanto assim do Google, mais depende das mídias digitais. Agora vamos caminhar para uma coisa um pouco pior. Pensa desentupidora, por exemplo. Desentupidora é um tipo de serviço que o CPC médio dele é algo em torno de R$70. CPC, o custo por clique médio no Google é R$70. Aí eu te pergunto, por que esses caras pagam tão caro o custo por clique? Já fiz um estudo de caso deles. Os caras faturam em torno de 400, 500 mil para cada 40 mil que eles investem no Google. Porque quando um cara vem do Google pedindo uma desentupidora, o cara liga e fecha. Porque imagina, a tua parede está vazando, tem um cano arrebentado. Tu não vai negociar preço. Tu vai chegar primeiro que atender o telefone, cara, vem aqui, tapa esse cano, é 30 mil, tapa esse cano aqui, não dá mais, a empresa está desabando. Então eles acreditam muito no Google como um mecanismo para gerar negócio para eles. E como eles são amadores, a gente sabe que a gestão do Google AdWords depende de conhecimento técnico, eles inflacionam o custo por clique. Eles elevam o custo por clique de uma forma absurda no leilão, chegando a R$75. Para esse cara que gasta hoje 30, 40 mil no Google por mês, porque ele não tem o controle do leilão de clique, imagina a vantagem competitiva de tu chegar para ele e dizer, cara, eu faço uma consultoria SEO e te coloco bem posicionado para desentupidora Porto Alegre, desentupidora São Paulo, desentupidora Curitiba. Então o cara vai tá muito mais dar valor para o trabalho de um profissional de SEO, e eu vejo que muitos dos cases SEO que colocam no grupo lá tem a ver com essas palavras, então já é de um pessoal que está ambientado nesse mercado. Eu vou só abrir aqui rapidinho, pessoal, que a minha filha chegou, tá? Um minutinho.
Segura só um segundinho. Aqui, eu quero complementar um negócio que o Thiago está falando. Porque, claro, o tema da desentupidora, que é um tema antigo, cara, a gente fala há muitos anos de desentupidora, tem a ver com aquilo que ele falou, né? É a urgência. A urgência da necessidade do serviço faz com que ele fique mais caro na compra de mídia, né? Exatamente. Isso é óbvio, né? Isso é evidente. Então, os serviços que têm a ver com uma necessidade urgente de ser resolvida, obviamente fica mais caro. Mas eu quero fazer adicionar algumas ideias, porque enquanto o Thiago falava, veio na minha cabeça algumas coisas que eu já ouvi de alguns outros caras que também fazem SEO. E eu acho legal colocar isso na mesa para ir discutindo e ir esclarecendo algumas ideias para quem aqui está começando, ou quer começar, ou quer pegar clientes, né? Porque não é tão fácil, cara. Eu já ouvi, talvez vocês também, gente falando que cliente local é muito fácil, é só chegar na loja do cara, você oferecer e você faz o trabalho em 2 dias, posiciona, literalmente eu já ouvi isso. Já ouvi gente que ensina isso, essa é a promessa de ensino, que você posiciona em 2 dias o cara e depois você esquece, cara. Você já tem um contrato de 1 ano, você fatura. Você só precisa trabalhar 2 dias. Esse é 1. 2. Quando você chega a um cara como a Desentupidora, por exemplo, que investe uns 30 mil, ou aquele mesmo cara de negócio local, sei lá, seja qual for o serviço, ok? Você pode chegar com um tema de oferecer uma consultoria de SEO, de um trabalho de SEO para colocar o site lá no topo. Só que, e eu não vejo gente falando isso, tá? Não vejo isso, mas eu acho interessante discutir, porque a gente tem que ser bem claro com isso. Quando você oferece ao cara posicionar ele no Google, isso não significa que os anúncios de AdWords vão assumir. Os outros caras vão seguir comprando. Portanto, mesmo você estando top 1 na SERP orgânica, na SERP geral você não está top 1, você vai estar top 2, top 3. No caso da Desentupidora, esse top 1 orgânico se torna um top 5, cara. Que tem 4 anúncios na frente. 4 então, anúncios em cima. O cara que investe em SEO, não sei, eu não tenho esses dados, talvez você tenha, Thiago, pode nos ajudar melhor com isso. O cara que investe em SEO, que resolve investir em SEO, ele não tem que tirar o investimento de AdWords. Eu acho que não poderia. Talvez tenha uma regra que permita diminuir um pouquinho, balancear um pouco, sei lá, não sei como funciona muito bem isso, mas é muito lógico, né? É um pensamento muito lógico, é algo de critério básico, pensar que o cara que investe em SEO não tem que abandonar AdWords, né? Não está sendo inteligente fazer isso. E eu vejo isso, eu vejo muita gente falando isso. Não, cara, você chega, o cara investe 5 mil no AdWords. Beleza, você posiciona top 1, você poupa para o cara 5 mil que ele te pague 2.500. E ele vai ganhar 2.500 a mais por mês, porque já não vai investir em AdWords e vai estar só em SEO, e o tráfego é para sempre, orgânico, gratuito e uma série de blá 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 a mais, né? Então, o que você pensa com relação a isso e como a gente pode esclarecer um pouco mais essa dúvida que eu vejo muita gente falando ali no mercado de SEO, né? Então, assim, ó, vou falar para... Essa é minha filha, a Maria Clara, ela estava aqui. Então, assim, ó, isso que tu falou é muito importante, porque muita gente diz que, tá, agora eu vou zerar meu investimento em Google AdWords. Isso é um absurdo. Quem acompanhou a transição as mudanças que o Google sofreu na SERP, né? Eu venho acompanhando ela há anos, principalmente analisando a questão do mapa de calor, que é o estudo que o Google faz das áreas de clique, né, da rede de pesquisa. Então, tu olha, primeiro o Google tinha aqueles anúncios na direita, que era tipo assim, eram 2, 3 resultados em cima, embaixo e na direita. Tinha um menu de 5 opções na direita. Por que o Google um dia acordou e eu vou retirar isso aqui fora? Porque ele fez uma análise de mapa de calor, ninguém estava clicando na direita. Era um resultado totalmente inútil. Então ele não estava monetizando os espaços dele. Nessa época, eu me lembro que o tráfego, o CTR da busca do Google era 80% orgânico, porque o usuário já estava habituado a ignorar os anúncios e estava começando a dizer, cara, eu vou clicar no orgânico, que é onde está a resposta certa para a minha pergunta. De lá para cá, o Google não só mudou muito a questão dos anúncios, porque ele criou
extensões de anúncio de telefone, extensão de anúncio local, extensão de anúncio de oferta, chamada de mapa, coisas além dos dados estruturados da busca orgânica, ele mudou os dados estruturados dos anúncios. E aí aumentou o número de resultados nos anúncios, porque ele foi empurrando os anúncios para baixo, empurrando a busca orgânica para baixo, colocando antes da busca orgânica mapas, dados estruturados de Wikipedia, informações de todo tipo de informação. Para quê? Porque ele queria mostrar, não, a busca quem manda sou eu, os dados estão aqui embaixo, mas eu quero monetizar o meu negócio. Isso, na última análise que eu fiz, baixou para quase 60% o CTR orgânico. Isso com conversas que a gente teve lá no Google, analisando dados por mercado, que o Google nos fornece pesquisas verticalizadas. Tipo, eu vou lá no Google e digo, eu quero estudar o mercado de imóveis planejados. Ele manda uma pesquisa dizendo assim, quais são os CTR para esse mercado, qual é as principais termos de pesquisa. E nesses dados eles diziam, o CTR já está quase em 60% da busca orgânica para esse mercado. Pô, 60%, cara, já foi 80%. Daqui a pouco a gente está falando que os anúncios estão comendo quase que 50% da busca. E aí o que acontece? Se os anúncios estão comendo metade da busca, como é que tu vai ignorar metade do tráfego? Não dá, né? Então é necessário fazer, sim, investimento. A gente tem uma questão também que para negócio local, 30%, 30% a 40% dos leads gerados são de telefone, não são leads gerados por formulário. Então, são chamadas em extensão de anúncio e visualização de extensão de anúncio que o cliente olha o telefone e liga. Ele pesquisa no Google, por exemplo, por pizzaria em Porto Alegre. Ele olha o número, pega o telefone e nem registra a conversão. Tanto que o Google tem aquela preocupação agora da conversão offline, justamente para ele poder monitorar essa conversão que ele não consegue ver. E eu estou pegando meu telefone aqui e estou ligando para o cara. Como é que tu vai registrar essa conversão? Só se o cliente importar uma planilha de pessoas que ligou para ele poder saber. Então, o que acontece? Com esse mecanismo de extensão de telefone, mais importante ainda é investir em anúncio, porque não tem como tu colocar uma extensão de telefone numa busca de SEO, e ela fica lá embaixo, tu pode colocar no título. Eu já vi muita gente improvisar isso. Tipo, o cara faz lá no title e no description e mete um telefone. Só que agora até isso o Google tá tirando, porque ele pega a description e subscreve com o assunto que procurou ou com a área de conteúdo que o cara buscou. Então daqui a pouco tu não determina mais o que aparece no description e não determina mais o que aparece no título, porque ele sobrescreve, e ele já fez testes nesse sentido. Então, cara, não adianta tu te preocupar só com SEO. Tu tem que preocupar com uma presença 100% da tua empresa online. Eu te digo mais ainda, o Google AdWords, para mim, ele é um mecanismo para apoiar o SEO, principalmente no remarketing. Porque o cara não cai a primeira vez num site e é convertido. Ele cai no site, interage com o conteúdo, se engaja com ele, sai e vai fazer outra coisa. Ele não é fiel ao conteúdo hoje na internet. Ele fica navegando na internet. Se tu não conseguir reimpactar ele através de remarketing, dentro do Google, dentro do Facebook, tu vai desperdiçar aquele teu trabalho de SEO. E aí, dentro do remarketing, tu ainda consegue um custo por clique diferenciado, porque é um custo de mídia display muito barato, e tu consegue otimizar e gerar mais conversões com o mesmo investimento em cima de pessoas engajadas e interessadas no teu produto. Só para tentar responder a tua pergunta de uma forma bem completa, né? Eu acho que tem que investir de forma conjunta no Google AdWords, tem que investir no Facebook, principalmente em remarketing no Facebook, e tem que investir no SEO, todos eles de uma forma conjunta. E o SEO, ele beneficia fazer um site bem feito. Eu, quando fui no evento com vocês, aprendi muito com vocês. Ele ajuda muito a melhorar a experiência do usuário no site. Porque como o SEO tem vários requisitos que demandam performance do site, otimização, acaba que quando a gente está otimizando para a busca orgânica, a gente também está otimizando para a experiência do usuário. Então o usuário entra no site, o site é leve, gera uma boa experiência, está com um certificado SSL para garantir a segurança. Acaba que tudo isso favorece ao estabelecimento local. Tudo isso é conhecimento técnico que tu pode vender para o cliente. Aí, hoje os americanos chamam isso aí de CRO, né, que é tipo Conversion Rate Optimization. E eles vendem isso como uma consultoria. Vamos analisar mapa de calor, vamos ver o caminho de conversão, vamos estudar o funil do cliente, vamos ver a taxa de conversão de cada uma das páginas, ver o que a gente pode melhorar e criar proposições de melhoria. Isso é um trabalho de consultoria que qualquer um dos especialistas que estão aqui hoje tem condições de fazer e monetizar o seu serviço com isso.
Então, já participei de vários cursos de formação de profissionais de marketing digital. Eu, em especial, gosto de formar os meus lá dentro, porque eu acredito muito que a gente contrata caráter e desenvolve habilidade. Esse é um princípio meu na minha empresa. Eu não me importo que uma pessoa entre sem saber nada tecnicamente, eu me importo se a pessoa não tem uma condução ética muito correta. Então, lá na minha empresa, eu privilegio esse tipo de coisinha. Eu não me importo de ensinar e falar de marketing, passar o dia inteiro falando de marketing digital. E eu tenho essa visão que qualquer um aqui dentro pode ser um grande profissional, ter a sua agência, se desenvolver no mercado, sustentar sua família de uma forma honrada, trabalhando com SEO, trabalhando com marketing digital. Legal, acho que basicamente era isso que eu queria responder. Né? Legal. Quem estava em 2015 no Search Masters Brasil, a minha palestra foi especificamente sobre isso, né? Eu falei de SEO para pequenas empresas e falei, né, que na minha empresa uma grande porta de entrada do SEO é o AdWords, né? Então, porque o cliente pequeno normalmente quer começar fazendo AdWords. E aí esse cliente pequeno de AdWords, ele se interessa e é mais fácil vender. E normalmente o que acontece é que eu expliquei que o cliente pequeno ele não quer ter 2 fornecedores. Então, mesmo o cara que já é fornecedor de AdWords vai fornecer o SEO também. Então, assim, isso é uma grande oportunidade. Mas o que eu queria mesmo, Thiago, que você respondeu bem, é mostrar isso, que você é um cara que, mesmo sendo desenvolvedor, conseguiu ser dono de uma agência, né, e conseguiu criar uma empresa que tem um valor, que hoje dá o conforto para a sua família e sustenta outras famílias também através dos empregos que você dá. Então, isso é uma coisa bem bacana que eu percebo que às vezes o pessoal não põe fé nisso, entendeu? Então, dá um pouco de trabalho atender cliente, dá um pouco de trabalho, mas se você atender de forma honesta, de forma transparente, entendeu? Você consegue ganhar dinheiro mesmo com clientes. E uma coisa importante que eu queria colocar aqui também para o pessoal, que é o seguinte, você falou sobre as buscas locais, e muita gente que está aqui não é de grande centro como a gente que está em São Paulo, aí até Porto Alegre já é uma cidade maior. Mas muita gente que está aqui assistindo o chat hoje é cara de cidade do interior, esse tipo de coisa. E aí, uma coisa muito importante, que depois que eu voltei do SMX, eu fiquei mais feliz com isso, que é o quê? O trabalho do SEO local vai só aumentar. Por quê? Porque o Google está dando muita importância para o Google Meu Negócio, para as interações com o Google Meu Negócio, para as buscas feitas através de voz, que vão trazer resultado do Google Maps. Então, as buscas locais, como você falou, vou dar um exemplo aí de uma cidade vizinha sua, o cara que vai colocar aí loja de extintor em Canoas, por exemplo, nós pensamos na mesma cidade. Loja de extintor em Canoas. O Google já vai mostrar aquela caixinha de resultados do Google Maps, entendeu? Que depende do Google Meu Negócio. E hoje em dia o Google Meu Negócio é um lugar de interação, onde as pessoas fazem pergunta, você tem que responder, onde você pode fazer posts agora, entendeu? Onde você pode produzir conteúdo, bem legal isso. Um monte de coisa. Então, assim, isso abriu, o Google Meu Negócio por si só, abriu mais um negócio para o pessoal que faz SEO, entendeu? E eu já falei isso mais de uma vez, dá para você cobrar pelo serviço de fazer esse tipo de trabalho, criar o Google Meu Negócio, colocar foto, acertar os horários de funcionamento, fazer posts quinzenais lá no Google Meu Negócio. Então, dá para construir site agora. Tu consegue construir até um site dentro do Google Meu Negócio, que é um site do estabelecimento local. É o cara que fica investindo em um Wix, rasgando dinheiro num site que não é nem indexado direito na busca. Vai lá no Google Meu Negócio, tem um estabelecimento local. Eu não tenho dinheiro para investir em um site, Thiago. Cara, vai lá, chega pro cara e diz, vou criar um site no Google Meu Negócio para ti. Bota lá logo, título, produtos, fica todo bonitinho o site e tem encontrabilidade no Google. É muito melhor do que tu rasgar teu dinheiro com o Wix, entendeu? Exatamente. Inclusive, você pode usar às vezes as pessoas não sabem que dentro do Google Meu Negócio tem um criador de sites, né? E esse criador de sites, inclusive, depois você pode usar esse site para anunciar no Google AdWords com ele, entendeu? Você pode utilizar para várias coisas. Então, só isso por si só, você consegue na tua cidade, você é um cara novo, está começando, você consegue na sua cidade visitar um estabelecimento local e com o Google Meu Negócio criar o Google Meu Negócio do cara, que vai dar acesso para o cara no Google Maps. Você pode criar um mini site para ele, melhor que o Wix, se bobear, dentro do Google Meu Negócio do cara. Você não precisa de investir basicamente nada, é só o seu conhecimento, seu tempo,
e você consegue cobrar do cara um dinheiro para fazer isso. Entendeu? Então, assim, tem muita oportunidade, né? Fora do quarto que a gente está ali com o computador fechado, tem muita oportunidade. Às vezes eu vejo, eu estou falando isso porque às vezes o pessoal acha que eu sou contra o mercado de afiliados, mas não, eu gosto do mercado de afiliados, é um mercado que só vai crescer. Mas eu vejo gente se frustrando, ganhando pouco dinheiro, já há anos, às vezes, que não está se dando bem no mercado de afiliados. Se ele saísse, desse uma volta na avenida da cidade dele, ele conseguiria fazer ali 3, 4, 5 mil reais por mês vendendo esse tipo de serviço, entendeu? Então é isso um pouco que eu queria abrir um pouco a visão da galera desse tipo de oportunidade, né? É ótimo que é um mercado muito difícil, né, Alejandro? Eu não sou do mercado de afiliados, eu vejo com grande admiração o trabalho que tu faz, e eu digo assim que é um mercado muito difícil de chegar e ter um ótimo resultado nele. Sim, sabe, eu vou complementar isso, vou tentar ser rápido, tá? Porque eu sei que às vezes quando eu pego, eu falo muito. O que acontece? Cara, o mercado de afiliados, no SEO com o mercado de afiliados, na real, você não precisa saber SEO, tá? Da forma correta, digamos. Por isso que muita gente que se dedica a afiliados não consegue atender clientes, cara. Porque limitam o SEO a links, tá? A links, basicamente a links. Então, não conseguem estruturar um site, não sabem que, por exemplo, o tratamento de um e-commerce é diferente que o tratamento de um site review de um produto digital, e não conseguem, não sabem mexer no Google Meu Negócio, não sabem fazer uma campanha no AdWords. Tem várias coisas que, de forma geral, quem trabalha com o mercado de afiliados, aprendeu SEO com o mercado de afiliados, não sabe fazer. É um fato, tá? Segundo, no mercado de afiliados, como eu atuo nele, e eu já tenho um resultado legal que me permitem viver disso, eu vejo, tem muita gente, eu gosto de chamar, embora, não é que eu goste, mas é a palavra que eu encontrei que se adequa mais a isso, tem um pouco de sorte, cara, tá? Porque como são SERPs que são geradas sempre novas, porque a gente trabalha com produtos que vão saindo sempre, né? Então, amanhã lança um produto e é uma SERP nova, que ontem não existia. Então, o produto é lançado amanhã, essa SERP começa a existir a partir de amanhã. Então, uma SERP nova, e isso todos que mexemos com SEO sabemos que acontece assim, uma SERP nova, o Google não sabe como tratar ela, né? O Google demora um pouquinho até entender como que funciona essa SERP. Então, por isso que muita gente no mercado de afiliados trabalha e fica louca por saber o nome do produto antes do lançamento, porque sabe que sair na frente é um diferencial. E o que acontece? Sai na frente e socam de links. E basicamente isso é o trabalho de um afiliado em SEO. Por isso que eu mais ou menos falo que depende um pouco de sorte, porque quando você analisa os sites que estão ali em cima, os produtos que mais vendem, muitas vezes não tem um SEO bem estruturado, né? Mas é outra parada, é totalmente diferente. O mercado de negócio local, você não precisa ter aquela malandragem, entre aspas, que a gente precisa fazer no mercado de afiliados, né? É óbvio, aí o pessoal fica muito mais iludido, porque no mercado de afiliados, os valores que se movimentam são absurdos, né? Mas eu também posso dar uma garantia de que são valores que a maioria não ganha, tá? É a real, tá? A maioria não consegue ganhar um valor absurdo, tá? Talvez seja interessante para quem está começando com SEO mexer com clientes, porque primeiro não vai realmente, você não vai posicionar em 2 dias, como eu já ouvi, mas você não precisa entrar naquela briga meio que sem sentido, e onde você vai ter que bater cabeça para tentar entender o que Google quer nessa SERP nova, né? A maioria das pessoas que mexem com negócios locais, e tem mais, né? O leque do negócio local, cara, é ilimitado. Isso a gente, Rafa, Muito falou vertical. Cara, é ilimitado, porque realmente é que nem sequer, mano, o negócio não é que ele fica de estado para estado. O negócio fica tão afunilado que vai de bairro para bairro. Em um país como o Brasil, cara, isso fica... Então, imagina, quantos bairros existem no Brasil e quantos
serviços existem em cada bairro do Brasil. É muita coisa, é muita coisa para ser explorada ainda, entendeu? Então, o mercado que vou dizer é pouco explorado aqui nos Estados Unidos, é um mercado que é muito explorado, é o de professional services. Professional services é tipo advogado, engenheiro, arquiteto, designer de interiores, médico, dentista. Para eles lá é tipo professional services. Para nós é dentista, advogado, mas é um mercado muito forte de serviços que pode ser explorado por todos os profissionais de forma verticalizada. E é um mercado que não é explorado corretamente no Brasil também. Então a gente tem aí várias formas de atuar aí. E eu digo, o interessante seria que o profissional ele procurasse atuar de uma forma conjunta. Vai numa clínica odontológica, por exemplo, e não propõe só o SEO, propõe como o Rafa falou, vai fazer o Google AdWords do cara, faz uma campanhazinha de automação inbound, faz um trabalhinho pro cara de Facebook também. Pô, o Facebook é tão fácil de gerenciar uma campanha no Facebook, cara. É muito mais fácil de gerenciar as métricas do Facebook que as do Google. As do Google AdWords são muito mais complexas do que as métricas do Facebook. E aí tem cara aí daqui que diz que é especialista em Facebook Ads. Não, pô, se tu é especialista em Google AdWords, a possibilidade de tu conseguir fazer uma campanha de Facebook é muito mais fácil. Então, fica muito barato, né? Muito mais barato para anunciante e acaba sendo mais fácil de tu fechar. Você segmenta muito mais fácil. Muito mais. Então, deixa eu falar. Ainda agora passa a mudança, ficou mais fácil ainda de segmentar, porque tirou com as restrições de third party data, tu não consegue mais pegar informação de Serasa, SPC. Então, na verdade, hoje ficou mais fácil de fazer campanha no Facebook que era antes. E é claro, é mais barato, como o Alejandro falou, e ao mesmo tempo tu atende um cliente de todas as formas, e aí tu cria um sustento para tua família de uma forma mais completa. Assim. Quando você atende o cliente quando o seu leque de atendimento é maior para o cliente, as chances de que o cliente fique satisfeito são maiores. Então, as chances de fidelizar o cliente também são bem maiores, né? Exatamente. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Tiago, eu quero falar uma coisa prática. Eu já falei isso uma vez, vou falar de novo, mas quando eu falei eu estava sozinho, eu era o único que atendia clientes, agora você está junto comigo aqui. E eu gosto muito de falar de coisa prática, né? Principalmente para quem está começando. Por quê, Tiago? Porque eu lá atrás passei por isso. Eu gosto de contar para o pessoal, quando eu vim para o mercado digital, eu já tinha 3 filhos, minha esposa estava grávida do 4º, entendeu? Que legal. Então, assim, eu não podia brincar de ganhar dinheiro. Eu tinha que ganhar dinheiro. Não era bem assim, então, não era aquela brincadeira, não é um Atari a vida. Exatamente. Então, o que acontece? Então, eu me prendi a essas coisas, tipo assim, eu preciso levantar grana para sustentar minha família. Então, o que acontece? Vamos falar de uma coisa prática. Hoje, eu não estou falando de canibalizar mercado, nada, só estou dando um exemplo prático. Hoje, você não acha perfeitamente viável, numa cidade pequena mesmo, você visitar um dentista e conseguir cobrar dele 300, 400 reais para criar um Google Meu Negócio, deixar ele com as fotinhos tudo montada, com os horários de atendimento feito, fazer ali 2, 3 reviews, ensinar para ele como é que ele faz um review, ensinar para ele como é que ele envia para as pessoas para fazer um review e para ele ter os reviews dele ali no Google Meu Negócio, para ele ver que aparece no Google Maps. Você não acha perfeitamente viável o cara vender numa cidade pequena, um jovem aí que sai e oferece, mostra um casezinho, o cara não vende por 300, 400 reais um Google Meu Negócio desse? Eu acho que ele vende até mais. Eu acho que porque assim, sim, eu não acho que o trabalho da pessoa tem que ser o quanto ela custa para ela fazer, tem que ser o quanto ela agrega de valor para a empresa do cara. Então é injusto até ele cobrar 300 reais se ele está dando um resultado maior para a clínica. A gente tem até essa cultura no Brasil ainda de tipo assim, desvalorizar a mão de obra. É a questão de cultura de país que teve escravidão. Eu sou de origem negra, eu odeio quando tem essa coisa de escravidão, entendeu? Que é um legado cultural nosso. Diz assim, por que o nosso trabalho vale menos? Não vale menos. Ele vale o quanto ele gera de valor pro negócio do cara. Se o cara tem uma clínica que faturou 80 mil, ele não tem que pagar 300 pila pro cara. Essa é a visão certa, na minha opinião. Mas, tentando responder com relação à viabilidade financeira, é óbvio, tem que valer isso e muito mais, desde que dê resultado para o cliente. E nem sei se no primeiro caso dele vai dar resultado, mas vai ser um processo de aprendizado importante para ele. No próximo ele vai poder cobrando até mais caro, melhor, e aí ele vai se desenvolvendo, vai investindo na formação dele, vai se tornando um profissional melhor, vai entregando mais resultado para o cliente dele e vai podendo cobrar cada vez mais. Esse é o caminho mesmo, Rafa, não tenho dúvida disso.
Exatamente. Por que eu falei isso? Porque às vezes o cara fala assim, pô, eu não vou sair daqui lá no dentista, colocar uma roupinha. Eu tô de bermuda e chinelo, de cueca no meu quarto aqui, tentando subir um site de afiliado e tal. Eu não vou lá no dentista e tal, não sei o que, para oferecer esse serviço, que o cara não vai querer pagar e tal. Mas é justamente isso que você acabou de falar. Às vezes, se você conseguir mostrar para ele um casezinho que você fez lá para o seu tio, seu cunhado, que você colocou o cara no Google Maps e tal, não sei o que, você consegue vender esse serviço até mais caro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para quem está aí batalhando, você levanta ali R$ 400 no lugar, 800 no outro, 1.000 no outro e tal, você consegue fazer uma renda fazendo uma coisa que para a gente é simples, entendeu? É muito simples. Para o cliente é um absurdo de difícil, mas para a gente é muito simples você conseguir configurar um Google Meu Negócio, entendeu? Que é uma coisa prática, que o cara consegue olhar e ele vê, pô, antes eu não aparecia, agora eu apareço, agora eu tenho aqui os meus horários de atendimento. Você coloca o cara no Google Meu Negócio, e aí você vai no... Eu gosto de fazer isso às vezes. Eu coloco o cara no Google Meu Negócio, aí eu pego o meu celular e dou um OK Google e peço para o Google ligar. Porque se você tem o Google Meu Negócio configurado certinho no telefone, você pode fazer assim, OK Google, ligue para a clínica dentária tal. E o Google liga direto do Android, entendeu? O cliente olha aquilo e fala, que legal, entendeu? Eu não tinha isso antes. Entendeu? Então, quer dizer, você com algum argumento de venda, alguma habilidade, esse é um negócio que você consegue sair de casa, entendeu? E ali, às vezes, num dia de batalha na rua, você consegue vender esse serviço na sua cidade. Então, a experiência que a gente quer passar muito no Search Master Brasil é isso, entendeu? Existe um mercado de SEO, existe como esse mercado gerar riqueza para quem tem esse conhecimento, entendeu? Esse conhecimento vai muito além de subir um mini site ou esse tipo de coisa. Não nada contra quem faz isso, mas eu quero dizer o seguinte, eu vejo muita gente ali se frustrando meses, anos, porque não pegou a mão ali no afiliado, não tem ainda a malandragem do afiliado, mas poderia já estar ganhando dinheiro com outra coisa. E aí, vou aproveitar para enganchar aqui uma pergunta que eu queria te fazer, Thiago. Você teve lá no Conversion Summit, né? Que foi um evento que aconteceu na Califórnia, um pouco Traffic and Conversion Summit, que foi um pouquinho antes aí do evento que teve lá no SMX, e quase que a gente se cruzou lá na Califórnia. Se eu pudesse ficar 15 dias a mais lá, a gente ia se encontrar, mas eu estava muito afim de ficar. Eu fiquei 21 dias lá, cara. Eu queria que você contasse para a gente lá nesse evento. Então, só para situar o pessoal aí, o Thiago esteve nesse evento, que é provavelmente um dos maiores eventos do mundo de conversão e tráfego. E eu queria que você desse uma palhinha aí, alguns insights que você teve lá, o que você achou de bacana lá, cara? Cara, foi um evento assim daqueles que abrem a cabeça do cara para um monte de coisa, né? Porque primeiro que é impossível tu acompanhar todos os cenários, todas as plenárias, mas para nós que somos do SEO, a gente não tem um pouco da visão ainda do marketing digital como um todo. Esse evento ele é promovido pela Digital Marketer, que lá nos Estados Unidos é uma sumidade em marketing digital, vamos dizer assim. Tu vai num evento no Marriott com 5.000 pessoas, onde começa os caras a estacionar Lamborghini, Ferrari. Você pensa, o que esses caras estão fazendo nesse evento aqui de nerd, entendeu? E aí começa a entender a importância que esses caras estão. Logo que eu entrei na fila, eu dei de cara com o Jeff Walker, que é o cara do pai da Fórmula de lançamento, da Launch Fórmula. Conversei com ele lá, perguntei o que ele estava fazendo no evento, e ele disse que estava para aprender mesmo. Eu falei assim, pô, eu tô aqui para aprender, então eu tô no lugar certo mesmo, né? E aí eu comecei a ver o perfil das empresas que estavam lá. Gente querendo lançar produto, startup querendo desenvolver startup, agência, um catatal de agência, participei de coffee de agência para certificação da Digital Marketing. E eu comecei a ver os cenários, ver o que tinha de aprendizado. Pô, cara, palestras com um cara que criou e é o responsável pela otimização de performance da Amazon. E o cara explicando detalhadamente como a Amazon investe 20%, 30% do dinheiro dela em melhoria de performance do site para poder chegar nos 78% de taxa de conversão que ela tem hoje nos clientes Prime, 20 e poucos por cento, quase 20% de conversão
no consumidor normal dela, e uma taxa de conversão de quase 10% no usuário normal do site, que é uma taxa de conversão absurda. Só para você ter uma ideia, no Brasil a média é 1,8% a taxa de conversão no e-commerce. Os caras têm quase 10% de taxa de conversão. E aí os caras investem 20%, 30% do orçamento anual deles nisso, em melhoria contínua na plataforma. Então, estou olhando esse universo digital onde os caras respiram isso, traz uma inspiração muito grande para nós quando volta para o Brasil. Lá a gente teve muitas aulas, muitas palestras falando sobre copy. E a gente ainda tem um pouco da visão, um pouco de preconceito que copy é coisa de guru. Mas o copy, ele não é uma coisa só aplicável para isso. O copy, ele está na publicidade há muitos anos, né? Que é como tu descreve um produto, como tu apresenta os diferenciais dele, como tu consegue fazer um discurso de abertura. Para quem trabalha com anúncio em Facebook, isso representa um ganho muito grande em performance nos anúncios, porque um anúncio com copywriting bem escrito, ele tem um engajamento 7 vezes maior do que um anúncio mal escrito. Para um cara que trabalha como afiliado, por exemplo, que é o caso de muitos que estão aqui, quando tu faz um anúncio com copyright legal, a probabilidade de tu ter uma taxa de conversão mais elevada e, com certeza, uma receita maior como afiliado é muito maior. Eu tenho vários, embora eu não seja da área de afiliados, eu tenho 2 ou 3 amigos meus que só fazem isso e os caras são muito bons. Eu sou um admirador deles, porque os caras são, assim, muito bons nessa parte de copy, de escrever texto, de desenvolver. Quando eu tenho que fazer alguma coisa, alguma guruzice minha, eu mando para eles escrevem o copy para mim e mandam para mim. Porque eu não tenho realmente esse dom e esse estudo mais aprofundado do copy, como ele tem que ser. Eu entendo de copywriting como um redator normal, mas não como um guru especialista. E lá eles falaram e desenvolveram muito essa ideia de como fazer a jornada do consumidor até o processo de compra. Tu pensa o seguinte, Rafa, fácil é direcionar um tráfego para um site para vender um produto. Difícil é conduzir esse cara, fazer ele clicar, botar o cartão de crédito, preencher e finalizar a compra. E esse é um trabalho que é um trabalho de marketing digital. É um trabalho que o cara que é o afiliado, muitas vezes ele tem que fazer parte desse processo, porque senão ele não vai gerar venda. Às vezes ele consegue gerar tráfego para o produto, mas não vende o produto, porque o produto é ruim, o produto não tem uma boa comunicação, não consegue vender bem, aí não tem uma boa performance, entendeu? Não adianta ter tráfego se tu não tem conversão. Então lá no Traffic Conversion foi muito trabalhado isso. Que apesar de todas as mudanças programáticas, apesar de todas as ferramentas de BI, teve o pessoal da IBM falando lá, apesar de tudo que está sendo desenvolvido hoje, tudo ainda se resume, no que tange a marketing digital, a tráfego e conversão. E saber como melhorar o teu tráfego, melhorar a conversão de todas as formas possíveis, seja com uma boa produção de conteúdo, com copywriting, um funil bem estruturado, técnicas de growth hacking para poder aumentar a retenção do produto, aumentar a taxa de conversão do produto, aumentar a retenção dos usuários, construir uma lista mais qualificada. Tudo isso é muito válido hoje para se ter um bom resultado. Então, os aprendizados meus giram quase todos em torno disso. Lá a gente teve experiências assim, cara, com Googlers, caras de todos os lugares. Então, fica difícil eu te resumir tudo. Para te ter uma ideia, eu ainda estou vendo os vídeos, porque eu ainda comprei o pacote de vídeos pré-gravados e eu tô vendo os que eu não vi agora, entendeu? Porque é muito material, era muitos painéis, era impossível de acompanhar tudo. Show, tô voltando aqui, meu tinha caído meu. Você caiu ali, eu vi que tropeçou aí na câmera. Mas voltei. Cara, isso que você falou, e é uma coisa importante aqui, né? Sobre a questão do copywriting. Tem essa coisa de guruzice, como você falou, que é muito interessante. Os gurus utilizam o copywriting, falam muito de copywriting, então isso acaba causando um pouco de aversão, principalmente a gente que está dentro do mercado, né? Quando o cara usa uma técnica, a gente já, putz, lá vem o cara com escassez, lá vem o cara com tal coisa, lá vem o cara com essa outra coisa. Então a gente já fica meio resistente. Mas o copywriting, ele é a essência de um anúncio, né? Então, exemplo, se você quer fazer um anúncio no Facebook, se você quer fazer um anúncio no AdWords, se você quiser montar um banner para uma rede de display, uma mídia programática, tudo aquilo envolve copywriting, né? Se você não tem uma abordagem, se você não tem um mote, se você não sabe como se comunicar, se você não sabe com quem você vai se comunicar, você vai se prejudicar muito, entendeu? Então, é muito importante a gente aprender esse tipo de coisa, né? Esse tipo de técnica, né? Para a gente poder melhorar
E eu acho isso daí é muito importante, é como você falou. Às vezes tem gente que tem mais habilidade de fazer isso, muito mais habilidade de fazer uma copy, né? Tem aquela toada de falar de um jeito que convence as pessoas, mas então se a gente não tem, a gente tem que buscar algum parceiro, como você falou aí, que faz, porque isso vai ajudar demais. Então, eventos de Eu sempre conversão... procuro trabalhar com as pessoas que são boas, né? Eu sempre procuro procurar ajuda. Eu nunca tenho a arrogância de que eu sei tudo, entendeu? E eu acredito que Sim, o cara tem condições de aprender tudo, mas o cara também tem um tempo limitado, não dá para te fazer tudo. Tem que saber sim. como ter um foco nas coisas que tu faz. Tem um livrinho muito bom que eu recomendo pro pessoal, que é o Words That Sell, que é um livrinho do Ricardo Bayan, e é um livro bem fácil, é um livrinho dessa finura que tem, ele vem com um catálogo de dicas de abertura, fechamento, descrição de produto, que ensina a fazer copywriting. Eu tenho esse livro, ele, às vezes eu vou fazer um e-mailzinho para automação, eu abro esse livrinho do lado e começo aqui, pá, porque ajuda. E eu acho que para o próprio pessoal dos afiliados que estão aí, vai ajudar o trabalho deles de tentar melhorar o resultado deles. Quem quer ainda continuar com afiliado, não está pensando em sair disso para outro mercado, melhorar os resultados de venda. Acho que seria bem bacana, Mas até para aumentar o CTR dos dados do Google, né? Porque quanto maior for o CTR, vai ter também mais resultado de conversão no final do fluxo. sim, e é muito importante porque mesmo quem escreve para SEO precisa precisa ter um texto que não só instrua, mas que converta também. Então é muito importante esse tipo de informação e esse tipo de habilidade, né, nesse tipo de coisa. E aí, Thiago, como a gente já está avançando mais na hora aqui, eu queria gastar o restante do tempo para falar de uma coisa que eu estou muito empolgado com isso. Depois que eu voltei do SMX, eu fiquei mais ainda, que é de falar sobre o futuro do SEO, né, e da busca em si, como você é um cara que também, assim como eu aqui, atua com AdWords e tudo que está relacionado à busca, não só no SEO, é de falar do futuro que a gente tem com relação aos assistentes pessoais, a busca por voz, né, a busca... Eles falaram muito voltando, sobre isso lá. É, sim, o cara os chegou a Estados falar que Unidos têm 25%, né? Chegou a falar que a expectativa é que chegue a 25% de buscas por voz lá. sim, Hoje já está falando em sim, 2,5% ou 10%. Na Amazon já se fala lá em 10, 12% de busca por Alexia, né? Na loja. sim, sim. Porque o Alexia é Então, assim, praticamente considerado uma plataforma de pesquisa. Né? sim, então, assim, o que acontece? Eu vi hoje, eu até compartilhei um estudo da Stone Temple que fala sobre, eles fizeram um estudo, colocaram os principais assistentes pessoais, que é o Google Assistant, o Alexa, o Cortana e o Siri, para responder 5.000 perguntas. E aí, mostrando como principalmente os assistentes do Google, como já tem capacidade de responder bem grande parte dessas perguntas. Então, assim, o que você vê para o futuro, né, da busca? O que você vê para o futuro do SEO com essa coisa de indo para o assistente? Né? Porque o que acontece? O assistente, é bom o pessoal saber, o assistente não tem SERP, né? Então, o que acontece? Então, você precisa trabalhar muito essa questão de dados estruturados, muito essa questão específica de estar alinhado com as outras coisas do Google, como o Google Meu Negócio, esse tipo de coisa. Então, isso daí é uma coisa muitíssimo importante. O que você vê disso daí, Thiago, para o futuro aí? Eu vou até mostrar, estava até olhando aqui, porque eu estava procurando o vídeo que eu gravei logo que foi o lançamento do Google Home lá, que eu tinha conseguido, até peguei a demonstração dele para ver. E essa última vez que eu fui na viagem, eu fiquei numa casa que era toda ela conectada pelo Google Home. Bom, cara, o que eu enxergo disso, assim, primeiro, uma grande mudança na questão do comportamento da busca. A gente sabe que o próprio Google, hoje, a gente tem a questão dos micromomentos, que é, eu estou indo para algum lugar, eu estou indo comprar, estou querendo aprender alguma coisa. A busca não é mais só buscar informação. Antigamente, a gente aprendia o SEO dizendo 90% das buscas são informacionais, 10% são transacionais. Essa era a bíblia do SEO de 2003. Então, era 90% das buscas o cara está querendo aprender alguma coisa, o que como fazer, ou 10% ele quer comprar alguma coisa no e-commerce. Hoje não é mais assim. Hoje ele quer ir num lugar e procura um restaurante. Ele quer aprender alguma informação, ele vê um vídeo tutorial.
Então as buscas elas já mudaram, o comportamento delas já ficou diferente e os resultados, por consequência, estão mais estruturados no Google. A mesma coisa é essa transição para a questão da voz, que agora a questão da voz a pessoa quer procurar sem ter que visualizar nada. Ele vai dizer assim, procura na Amazon iPhone 7S, 7, eu quero saber preço. Ele vai, lista de encontrada, tal, preço, tal. Pô, cara, isso vai gerar uma mudança, uma necessidade que cada vez mais o SEO seja mais técnico, na minha visão. Mais conhecimento de profundidade de dados estruturados do site, assim como a gente já teve essa revolução que todo mundo ficou despercebido com relação ao AMP. Porque o AMP foi uma revolução, ele está sendo uma revolução. A gente está pulando agora para a revolução da voz, só que a maioria dos sites no Brasil ainda não se prepararam para o AMP. O pessoal que tinha WordPress instalou o plugin do AMP sem saber nem o que era. Cara, o AMP, na minha visão, foi uma puta mudança na mentalidade de navegação. O cara disse, agora é mobile first, e mais do que isso, o Google está investindo num modelo de negócios que não é aplicativo nativo. Ele está investindo que ele tem um modelo de biblioteca com carregamento de imagens em cache, que ele vai carregar no navegador e vai dar atribuições de aplicação para o navegador. O navegador vai virar um aplicativo nativo, ou seja, ele está querendo desacreditar o modelo de aplicativo nativo da Apple, dele próprio, do Android, para que chegue o ponto que um site ele tenha recursos suficientes para que ele não dependa de um aplicativo nativo acessando todos os dados do celular. GPS, geolocalização, MAC address. E agora, caminhando junto com o Google Pixel, a gente está falando de um dispositivo móvel que vai ter dados de machine learning, porque o Google Pixel foi lançado ano passado lá no Google Partner Summit com a promessa de ser o primeiro aplicativo inteligente, realmente inteligente, que ele tem a capacidade de conseguir aprender com o usuário. Então, ele aumenta o aproveitamento da mídia, aumenta a performance da mídia e os resultados, porque ele conhece a pessoa que está mexendo no celular. Então, agora a gente está levando isso para a voz, a mesma coisa. O Google Voice, ele tem aquela capacidade de ouvir a voz e saber que é a tua filha, Rafa. Não é mais. Sim. Quando ele diz assim, Maria, buscar Maria, ele não vai pensar, quando ele ouvir a tua voz buscar Maria, ele não está pensando buscar Maria no Google. Ele está pensando buscar Maria Clara, porque ele sabe que a Maria Clara é minha filha. O que isso revoluciona de uma forma geral e que eu percebo? A frase que eu costumo dizer é, o Google, ele tá para ti como tá a tua mãe. Sabe quando tu chega, conversa com uma pessoa e diz assim, quem é que te conhece de verdade? Não, eu me conheço, eu sei que eu gosto. Não, quem te conhece é a tua mãe. Tu acha que tu conhece quem tu é. Quem realmente sabe quem tu é a tua mãe. Então, para mim, o Google, ele tá virando a mãe do cara. Que é aquela assim, tu chega para ela e diz assim, não, mas eu vou fazer. Ah, tá, tu vai fazer. Ela olha para ti, porque ela sabe que tu não vai fazer. Então, é a mesma coisa. A inteligência do Google tá chegando num ponto, então, tanto através da voz, quanto através desses devices mais inteligentes, pelo machine learning. E, primeiro, o trabalho do SEO vai ficar cada vez mais complexo, porque vai chegar um ponto que talvez a gente não consiga controlar tanto assim as respostas, ou porque é um robô que está pensando sozinho, e vai ficar cada vez mais técnico, porque quando a gente está trabalhando de dados estruturados, a migração para rich snippets, depois agora a migração para dados estruturados de voz, vai cada vez mais ter aquela preocupação do on-page. A gente vai voltar para o on-page, cara. A gente vai voltar para o bom e velho SEO on-page. Uma coisa que eu estava observando, por exemplo, sabe, por exemplo, a tag out, né? A tag out é um atributo. 90% dos caras de SEO que eu pergunto por que existe a tag out, ele não sabe me responder. Eu pergunto, cara, o que serve a tag out? Ele diz, é um texto alternativo da imagem. Não, cara, aquilo ali é para quem é cego, cara. O cego não conseguia enxergar e ele tinha que ler. E aí, quando tu olha os out que os caras colocam na otimização, eles vão lá e fazem black hat, colocam assim, por exemplo, o site seria barra otimização de site. Aí ele coloca tudo, otimização de site, imagem, otimização de site.png, otimização de... Cara, isso aqui não é burrice pro Google, o Google vai ignorar isso aqui. Você tem que dizer, imagem de um gráfico redondo azul, porque é assim que o Google vai entender que tu está ajudando o cego. E é esse tipo de valor de entender o porquê que os metadados existem é que vai fazer que o cara no SEO vá fazer um SEO bem feito para a voz. Porque lá na voz, se ele entender que aquela imagem alterada e modificada, ela realmente ajuda o cara a entender, ou seja, o Google vai ler, pesquisar por tal informação. Imagem de céu azul, não sei aonde. O mecanismo consegue ler o texto alternativo, ele não consegue ainda ler a imagem, né? E isso vai fazer com que o teu site esteja melhor indexado para busca de voz. Então, na minha visão, vai ficar mais técnico,
e vai ficar mais necessário um trabalho on-page, que é justamente o trabalho que todo mundo tem preguiça de fazer. Se tu olhar, por exemplo, as grandes empresas que trabalham com SEO no Brasil, e até as pessoas que estão bem posicionadas, eles investem muito em marketing de conteúdo, que é uma coisa boa, investem em produzir conteúdo bom, com qualidade, mas a parte técnica, eles deixam para lá, isso aí não, SEO técnico não. Mas o que eu vejo é que o SEO técnico no futuro vai ter cada vez mais valor. Essa é a visão minha, pelo menos, com relação a essas mudanças da pesquisa de voz. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Até quem está ouvindo a gente aí, o Thiago falou muito bem. O que acontece? Nós estamos passando por um momento de revolução. Muitas pessoas não estão percebendo. O que aconteceu? A gente passou uma época onde o SEO era uma coisa muito técnica. Então, assim, o SEO é uma coisa de tag, uma coisa de URL, uma coisa muito técnica. Aí esse assunto morreu um pouco e aí o SEO virou conteúdo. Né? O SEO virou conteúdo, não tem tanta importância essas outras coisas, o mais importante é o conteúdo. E aí o que acontece é que nós estamos vivendo um momento onde a gente está retornando para o SEO técnico, né? O AMP, o PWA, todas essas coisas, elas estão trazendo o SEO de volta para a questão mais técnica. E quem não acompanhar isso vai ficar para trás. Né? Então, o Messias, eu acho que o Messias que acabou de comentar aqui, se for o Messias que trabalha comigo aí, que faz uns frios de programação para mim, ele sabe, nós estamos trabalhando no site de um cliente, e o site desse cliente, a gente está ali se desdobrando para poder colocar o PWA num formato super bacana, né? No PWA não, o AMP num formato super bacana, colocar botão de ligação, botão de WhatsApp, tudo isso já no AMP, o carregamento, né? Vários sites sendo otimizados para carregamento hiper rápido no celular. Então, assim, os dados estruturados, né? Que nem eu vou dar um exemplo do que o Thiago falou mesmo. As pessoas vão começar a procurar coisas do tipo iPhone 7 mais barato perto de mim. O Google vai conseguir entender que dentro daquele e-commerce ou daquela loja tem um iPhone, o preço desse iPhone, e vai também saber que ele está perto da pessoa, entendeu? Então, assim, a marcação estruturada está virando uma coisa muitíssimo importante, entendeu? Muito diferente do que era antes. Então, o Google saber seu endereço, né? Para quem não participou do outro Hangout que eu citei, uma coisa bem legal que o pessoal falou no SMX, hoje o Google sabe, se você tem um negócio local, o Google sabe quantas pessoas entram no seu negócio por mês, né? Quantas pessoas passam pelo seu estabelecimento, porque as pessoas vão lá portando o celular e sabe que as pessoas entraram no estabelecimento, entendeu? Então, o Google sabe quanto tempo a pessoa gasta dentro do estabelecimento, e tudo isso vai ser utilizado para poder ajudar quem fica mais para cima, quem fica mais para baixo, quem aparece no Google Maps, quem não aparece, entendeu? Então, todas essas informações vão depender de dados muito bem estruturados no site. Então, a gente vai voltar muito, muito fortemente para a questão do on-page, bem feito, muito para a questão da semântica. Então, o pessoal que deixou isso para trás, vai ter que voltar a olhar isso com muita precisão, porque o Google vai precisar ter esses dados totalmente estruturados para poder atender as buscas por voz e todo esse machine learning que ele tá fazendo. Então, hoje, uma coisa muito legal, hoje o SEO, antigamente era só você fazer um site e ser visitado. Hoje o SEO passou disso. Hoje o SEO tem interação. Por quê? Porque hoje, se você tem um site vinculado a um Google Meu Negócio e os reviews daquele Google Meu Negócio são ruins, se as perguntas feitas no Google Meu Negócio não são respondidas, se todas essas coisas acontecem, o Google pode identificar que você não é uma boa empresa e mesmo você tendo um bom site, você não vai ficar ranqueado. Porque o Google entendeu que você, como empresa, por causa dos dados do seu Google Meu Negócio, você não é uma boa empresa para atender o usuário. Então, você percebe como isso sai da caixinha do SEO antigo, né? Então, imagina agora que você precisa ajudar o seu cliente a responder as perguntas no Google Meu Negócio e agradecer e responder os reviews do Google Meu Negócio, senão o site dele, mesmo estando bem feito, não vai ranquear. Entendeu? Então, assim, isso muda completamente o que a gente está acostumado a fazer de SEO, né? E eu acho que o futuro é brilhante para os profissionais de SEO.
né? Porque tudo isso os empresários não vão ter tempo de entender, não vão ter tempo de executar, né? Então vão ter que contratar alguém para executar. E aí é onde a gente vai entrar e vai conseguir, através disso, tirar o sustento da nossa família aí. Entendeu? Então é muito isso que eu penso com relação a isso. Entendeu? O Rank Brain, toda essa coisa da inteligência artificial vai cercar todo esse universo que a gente tem aí para aprender. E, Thiago, deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui, para quem está acompanhando a gente. Galera, a gente fez a abertura lá do Search Masters Brasil, né, das vendas do Search Masters Brasil na semana passada. Então, quem não comprou ainda, eu aconselho a comprar, porque a gente, graças ao Bom Pai, teve um bom nível de vendas aí na semana passada. Então, o local lá é pequeno e não é copyright e nem é gatilho da escassez, eu sempre falo isso, mas o local do evento é um local pequeno, então realmente não tem muitas vagas. Então, você que quer participar do Search Masters Brasil, um evento onde o Thiago vai estar com a gente palestrando lá e muitas outras pessoas vão estar com a gente. Eu vou colocar o link aqui no chat para o pessoal. Lá tem os valores, tem toda a informação que é necessária lá. Eu queria também dizer que a gente tem já mais uma novidade, nós vamos ter mais uma pessoa que a gente fechou aí palestra, além do Thiago que vai estar com a gente. Nós vamos, essa semana a gente fechou também com a Isabela, que ela só para vocês, ela é a SEO do Grupo Abril, né? Então ela tem uma atuação muito forte no SEO em grandes portais de conteúdo, entendeu? Então você que escreve blog, que trabalha como publisher, esse tipo de coisa, às vezes monetiza com AdSense, esse tipo de coisa, quer entender mais sobre essa questão de SEO para jornalistas, que você atende aí um jornal da sua cidade, esse tipo de coisa. A Isabela, ela vai estar com a gente no Search Masters, então ela é SEO aí do Grupo Abril. Então imagina os portais, as revistas e tudo que ela toma conta. Tem uma experiência muito grande, estou feliz também porque é mais uma mulher que vai estar com a gente lá, não vai ter só homem no evento, como eu sempre falo, e ela é bastante experiente, então vai ajudar a gente lá. Então está aqui o link para quem quiser comprar. Também dizer para vocês que, como eu disse na semana passada, além do Search Masters Brasil, que vai ser no dia 17 e 18 de agosto, nós vamos ter no dia 20 e 21 de agosto o SEO Manager, que é aquele curso que a gente faz anualmente, eu, Alejandro e o Vicente. O Thiago já esteve com a gente lá na última edição do curso. A gente procura fazer um curso bastante atualizado, bastante mão na massa. Então, até queria que o Thiago dissesse aí com sinceridade o que ele achou do curso quando ele esteve lá. Excelente. Foi o melhor curso de SEO que eu já fiz. Muito obrigado. Então, assim, foi bem legal a gente ter essa oportunidade uma vez por ano que a gente tem de fazer esse curso. Então, se você descer aí o link que eu mandei, lá embaixo tem o ingresso só para o Search Masters Brasil, que é o congresso, e tem o link também, que é o pacote VIP, que está incluído os dois, né? Tanto o evento, o congresso, quanto também o curso. Então, galera, não deixa para comprar depois, vai acabar, acho, mais rápido do que a gente imaginava. Então, a gente também tem o segundo lote que logo vai entrar. Então, aproveita para garantir sua vaga e a gente vai ter um evento da melhor qualidade. Já disse para quem não estava na semana passada, nós vamos ter vários painéis, o Thiago vai fazer parte de um painel. Eu quero ver se o Thiago, além de palestrar e fazer parte de um painel, acho que eu vou convidar ele para fazer parte de um outro painel também. Então, vai ser aquele formato de palestras curtas, né, de 15 minutos cada palestra, e depois vamos bater papo, vamos trocar ideia, vamos responder pergunta do pessoal que vai estar lá, entendeu? Então a gente quer criar esse ambiente para aquela pessoa que está lá com uma dúvida sentada na plateia possa levantar, perguntar e receber resposta de mais de uma pessoa, né, receber diferentes visões. Então isso que vai ser bacana. Então tá aí o convite para o pessoal, tá o link aí no chat, e a gente espera ter vocês lá com a gente para esse evento. A gente está muito animado também com a presença do Gary Iles, né, que é um dos caras que é capitão aí na questão do cara que é um dos caras que um search analyst, que eles chamam, né,
lá do Google, que basicamente assumiu o lugar do Matt Cutts junto com o John Miller. Então é um cara que palestra em eventos no mundo inteiro e aceitou vir para o Brasil a primeira vez. Então, assim, vai valer muitíssimo a pena, né? Poder perguntar as coisas para esse cara e estar junto com o pessoal lá que vai estar lá. Vai estar o Pedro Dias, que é um cara que trabalha no Google, e muita gente boa vai estar com a gente lá, Tiagão, e mais muita gente bacana, tá bom? Então, não esquece de clicar no link, dá uma olhada aí. O pessoal está perguntando aqui também sobre o valor só do curso. Depois você pode me procurar no Face aí, Fernando, se você tiver interesse só no curso, me procura no Face aí no inbox que eu falo com você sobre isso, mas não vão perder essa oportunidade, tá bom? Então, galera, pô, Thiago, obrigado, cara, por ter ficado com a gente aí até agora, de ter dado o tempo do seu tempo aí, cara. E assim, obrigado por ter também trazido essa sua visão sincera aí do que você acredita no mercado, que é uma coisa que a gente quer resgatar. Então, de novo, galera que tá assistindo a gente, o objetivo que a gente tem, porque desde que a gente começou a ideia de ter um evento presencial e ter a oportunidade de, através do Flávio, o Raimundo e do Léo Cabral, de assumir o Search Masters Brasil, era reaquecer o mercado de search, reaquecer o mercado de SEO. A gente quer fazer aquele tipo de evento que você paga o evento e você chega no evento e você ouve um insight, 2 insights e fala, isso aqui pagou a minha vinda até aqui. Eu já tive a oportunidade de participar de eventos em que um palestrante falou uma coisa que eu falei, só o que ele falou aí aqui agora já valeu eu ter vindo até aqui. Então a gente quer que você tenha essa sensação várias vezes durante o Search Master. Então a gente, até para vocês terem uma ideia, né? Eu estava fazendo contas aqui e o formato que a gente fez é um formato tão louco o formato que a gente fez o evento, e até comentei isso com o Thiago. A gente está chamando mais do que 3 vezes a quantidade de palestrantes que tinha no último Search Masters Brasil. Então, uma porcentagem grande das pessoas que vão ocupar o espaço do auditório são palestrantes, entendeu? Então, assim, então a gente está fazendo um negócio de louco, entendeu? Porque nós vamos ter, onde antes tinha um palestrante só, agora vão ter 3 palestrantes e talvez mais 1 ou 2 painelistas que vão participar do bate-papo. Então, quase que a gente está multiplicando por 3, 4, 5 a quantidade de pessoas que vão participar do Search Masters Brasil em cima do palco, entendeu? Então, cara, vai ser um evento, vai ser um negócio muito louco. A gente está muito empolgado com isso daí. Então, a gente tem certeza que vai valer muito a pena. Eu estou falando do evento com a empolgação que a gente está mesmo de querer ir lá e ouvir o Thiago falar de lead, ouvir o Thiago falar de negócio local, ouvir o Gary falar, ouvir o Camilo Coutinho falar de YouTube, entendeu? Ouvir o Leandro Martinez falar de Google AdWords, entendeu? Então, ouvir o Pedro Dias falar de conteúdo, ouvir a Isabela, como eu disse para vocês, falar sobre publishing lá, entendeu? Então, assim, cara, a gente está muito empolgado. Então, a gente tem certeza que o evento vai ser top demais e vai dar tudo certo. Beleza? Thiago, eu queria ouvir as suas últimas palavras, depois o Alê, e agradecer o pessoal que está com a gente até agora. Então, eu queria agradecer todos aí, pessoal. Obrigado por acompanhar a gente a noite toda. Espero encontrar todos vocês no evento lá, conversar com cada um aqui do grupo, ouvir um pouco sobre a história de cada um, a experiência de cada um. Espero aprender com todos vocês, como eu aprendo com os guris o tempo todo. Tá conversando com umas feras que nem essa aqui é sempre um grande orgulho para mim. E eu espero que eu possa ajudar vocês um pouco com a minha experiência lá no evento, compartilhar um pouco da minha trajetória, que a minha trajetória sirva como uma lição também para vocês, que vocês conseguem chegar lá e construir o negócio de vocês. Basicamente é isso aí. Bom, eu quero agradecer, Thiago, novamente por você ter aceitado o convite, cara. E dizer para a galera, cara, que tipo, você hoje mostrou em 1h30 de papo que você não está de brincadeira no negócio, né? Você conhece, sabe muito. E isso que a gente falou a semana passada, né? O evento, mais que o fato de ouvir palestras, que vão ser bem legais, é para aproveitar a oportunidade de encontrar em um evento especialistas de diferentes áreas, para que quem for possa ter a oportunidade de perguntar pessoalmente alguma coisa, alguma dúvida
específica sobre algum ponto, algum ponto do negócio, ou sei lá o que, né? Então, acho que vai ser interessante para quem for e quem gostou do que o Thiago falou e quem se identificou com a história dele e com a experiência dele, que possa procurar ele, que aproveitem esse tempo, porque, tipo, não vai... a hora do bate-papo e na hora do networking é para aproveitar ao máximo. Então, tipo, insisto naquilo que falei a semana passada. Quem for para o evento, vai com as perguntas já na sua cabeça desde hoje, para aproveitar 100% aquilo que o Rafa está falando, né? Aquele insight que vai valer a pena ter ido, né? Então, é isso. Eu espero a todos vocês lá no evento. Eu estou ansioso também porque chega a data. Ainda faltam uns 4 meses, acho, mas vai passar rápido. Vai rapidinho. Sim. É isso aí, gente. Obrigado, boa noite. Mais uma vez, obrigado, Thiago. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente aí até agora. Depois eu vou compartilhar o link desse Hangout lá no grupo, nos grupos, e para o pessoal que não pôde participar hoje com a gente poder assistir, tá bom? Obrigado e boa noite para todos aí. Um abraço. Boa noite, pessoal. Até mais.